Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Com base nos artigos e relatos de viagem que a gente recebeu, vamos explorar um tema que parece ser paixão nacional e turística: viajar de trem pela Suíça. O objetivo é entender por que esse meio de transporte é tão central na experiência suíça e, claro, como aproveitar ao máximo essa aventura sobre trilhos. É uma combinação fascinante mesmo, que as fontes revelam. Tem a eficiência, que é quase inacreditável, né? As paisagens de tirar o fôlego e uma praticidade que, nossa, simplifica tudo. Vamos ver como o sistema ferroviário conecta o país e como ferramentas tipo o Swiss Travel Pass realmente transformam o deslocamento em parte da própria descoberta, sabe? O ponto que salta aos olhos em todos os relatos é a vista, e impressionante. As fontes descrevem as janelas panorâmicas em trens, como o Bernina Express, mas também valorizam muito aquelas janelas que abrem nos trens comuns, sabe? Permitem fotos sem reflexo dos Alpes, vales, lagos. Exato, a viagem vira uma atração por si só. E essa imersão visual, ela só é possível por uma engenharia, nossa, impressionante, que leva os trilhos a lugares que antes eram inacessíveis. As fontes citam obras como o viaduto Landwasser, que é um ícone, ou ferrovias de cremalheira, sabe? Aquelas com trilho dentado para subidas bem íngremes, tipo a Pilatusbahn. O interessante é como a infraestrutura se integra na natureza, quase como se fosse arte. Outro aspecto muito comentado é a famosa pontualidade e confiabilidade suíça. É quase um clichê, mas parece que funciona mesmo. Os relatos falam de horários assim perfeitamente sincronizados entre trens, ônibus, barcos, além da limpeza, segurança. Isso. Mencionam até os relógios padronizados nas estações e trens especiais que garantem a operação mesmo com neve nos trilhos. É outro nível de organização. E essa organização toda se apoia na rede de transporte público mais densa do mundo. Conecta cidades grandes a vilarejos alpinos pequenininhos e até países vizinhos. É operada majoritariamente pela SBB, a Companhia Ferroviária Nacional Suíça. As fontes detalham os tipos de trem Intercity, para longas distâncias, Régio, para as conexões regionais, e o S-Bar nas áreas urbanas. Tudo forma uma malha bem coesa. Um ponto bem relevante hoje em dia e que foi destacado nas fontes é a sustentabilidade. O sistema ferroviário suíço tem emissões de CO2 baixíssimas, tipo 0,2% do total do transporte no país, e usa principalmente energia renovável. Pois é, para muita gente acaba sendo uma escolha de viagem mais consciente, né? E para quem visita o país, a praticidade é enorme, principalmente com o tal do Swiss Travel Pass. Vários relatos descrevem ele quase como essencial, tipo, é vida. É um passe único para turistas que dá acesso ilimitado a trens, ônibus, barcos e entrada gratuita em mais de 500 museus, descontos bons em passeios de montanha, simplifica muito a logística. E dependendo do roteiro, pode até valer a pena financeiramente. A gente encontrou dicas práticas bem valiosas nos relatos. Uma delas, geralmente não precisa reservar assento em trem regular. As exceções são aquelas rotas panorâmicas famosas, tipo Glacier Express, Bernina Express. Aí sim precisa de reserva e tem uma taxa extra. Aliás, uma dica que aparece bastante. Os trens regionais fazem as mesmas rotas cênicas, muitas vezes, são mais baratos e têm aquelas janelas que abrem. Bom para foto. E complementando essa ideia de economizar, existe o Saver Day Pass. É um passe diário que pode ter um desconto legal se comprado com antecedência. É uma alternativa interessante ao Swiss Travel Pass para quem vai usar o transporte intensamente só num dia específico ou poucos dias. Sobre o conforto a bordo, a percepção sobre a diferença entre primeira e segunda classe varia um pouco, sabe? Alguns acham pequena. Os banheiros são descritos como espaçosos, tem vagões para famílias, outros silenciosos, tomadas podem existir. E uma recomendação quase unânime: leve lanches e bebidas. Comer a bordo pesa no bolso. Com certeza. E para planejar, o app ou o site da SPB é considerado indispensável para ver horário, plataforma, até a lotação do trem. E as estações costumam ter armários para guardar a mala, né? Pagos, mas quebram um galho. E quanto ao planejamento básico? Brasileiros não precisam de visto para turismo na Suíça por até 90 dias. Tranquilo. Mas atenção, a partir de 2025 vai ser exigida a ETIAS, aquela autorização eletrônica nova para viajar para a Europa. Tem que ficar ligado nisso.
Boa dica. A moeda é o franco suíço, o CHF, e o inglês costuma ser suficiente nas áreas turísticas. Ah, e chegar pelo aeroporto de Zurique, ZRH, parece ser uma boa opção, né? Tem uma estação de trem lá mesmo, super conectada. Os relatos estão cheios de experiências que parecem saídas de cartão postal. O Bernina Express, ligando Suíça e Itália, patrimônio da Unesco. Lindo demais. O Glacier Express, conhecido como o expresso mais lento do mundo, que conecta Zermatt a St. Moritz. Clássico. A subida a Jungfrau, que leva à estação de trem mais alta da Europa. Ou o trem para o Gornergrat, com aquelas vistas para o Matterhorn, a montanha do Toblerone. E não dá para esquecer os passeios de barco, que muitas vezes estão incluídos no Swiss Travel Pass, em lagos como o de Lucerna ou o Briant, onde tem aquele pier famoso do dorama Pousando no Amor, né? Isso. E claro, os vilarejos charmosos, Lauterbrunnen, no Vale das Cachoeiras, Grindelwald ou Zermatt, que é interessante por ser uma cidade sem carros. Então, juntando todas essas informações das fontes, fica bem claro que viajar de trem na Suíça é muito mais que só se deslocar de um ponto A para um ponto B. É uma parte fundamental da experiência de conhecer o país, sabe, unir eficiência, beleza natural e uma abordagem mais consciente de viagem. Exato. E talvez a reflexão mais interessante que surge desses relatos seja essa. Para além das rotas panorâmicas super famosas, a imersão mais autêntica na Suíça pode estar justamente em usar a rede de trens locais S-Bahn, Regio, como os próprios suíços fazem, sabe? Descobrindo vilarejos menores, combinando o trem com uma caminhada. Isso faz a gente pensar como que um transporte público tão capilar, tão eficiente, não só facilita, mas molda fundamentalmente a maneira como se explora e se vive um lugar, né? Fica aí a provocação para a gente pensar.